Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre capacidade térmica e calor específico. Bem, primeiramente vamos entender o que é capacidade térmica, né? Olhe para essa imagem, você vê aí uma panela no fogo. A chama ela fornece calor para a panela, mas quanto tempo leva para esta aumentar a sua temperatura? Né? Então, tem panelas que esquentam mais rápido do que outras, certo? E por quê, né? Então a gente utiliza essa ideia aí da capacidade térmica porque essa propriedade dos objetos ela está ligada a uma série de fatores, como massa, ou seja, uma panela mais pesada, com certeza você vai precisar de mais calor para poder atingir determinada temperatura. E a quantidade de calor também, né? Quanto mais calor, talvez mais fácil seja de chegar a uma determinada temperatura. Então a gente pode reunir essas propriedades, né, essas características experimentais em uma fórmula, né, em uma equação. Então, como é que a gente faz para medir a capacidade térmica, que é uma grandeza característica do corpo? Ou seja, depende do corpo, depende do material, certo? Bem, a gente pode fazer o seguinte, é a divisão entre a quantidade de calor que é recebida ou perdida pelo corpo. Se for recebida, esse sinal de Q aqui, o sinal Q, é positivo. Se for perdido, é negativo. Dividido por um ΔT maiúsculo. Esse ΔT maiúsculo é a variação de temperatura que foi provocada por essa quantidade de calor. Se o corpo recebeu calor, então a variação de temperatura é positiva. Ele aumentou a sua temperatura. Agora, se a quantidade de calor for perdida, então a gente entende que a temperatura vai diminuir. Portanto, a temperatura também é negativa. Bem, dá para entender que a constante C ela é sempre positiva, né? É um número positivo, essa capacidade térmica. A unidade SI, unidade de energia é Joule, unidade de temperatura Kelvin. Ou, como a gente costuma usar sempre, caloria por grau Celsius. E aí, qual é o significado disso, né? Isso aqui é a parte matemática, é o que a gente vai usar para poder resolver as questões, os problemas, as situações que aparecem para a capacidade térmica. Mas na prática, o que é que isso significa? O que é que esse número vai me indicar? Ele vai me indicar a quantidade de calor que é necessária para elevar a temperatura de um corpo em uma unidade de temperatura, seja ela Celsius ou Kelvin. Em outras palavras, o quanto de calor você precisa para aumentar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Por exemplo, se você tem uma medida de 30 calorias por grau Celsius, significa que você precisa de 30 calorias para aumentar essa temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Vamos ver isso em um exemplo. Duas panelas A e B com a mesma massa estão sobre a chama de um fogão. A panela A chega a 100 graus Celsius em 2 minutos. E a B atinge a mesma temperatura em 1 minuto e meio. Qual deles tem maior capacidade térmica? Se você quiser pausar o vídeo, pensar um pouco e responder, o momento é agora. E eu espero que você tenha encontrado a resposta correta e tenha entendido que menos tempo de aquecimento implica em uma menor capacidade térmica. Porque, como nós dissemos agora há pouco, uma capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura de um corpo. Observe que a panela B ela chegou na mesma temperatura em menos tempo, o que indica que ela recebeu menos calor. Então, ela tem menor capacidade térmica. Mas a pergunta é bem específica, qual deles tem a maior capacidade térmica? Logo, aquele que demorar mais para chegar em uma determinada temperatura
tem maior capacidade térmica. Portanto, a resposta é a panela A. E agora, nós vamos falar sobre o outro tema, que é como calcular a quantidade de calor necessária para variar em uma unidade de temperatura, uma unidade de massa de uma substância. Ou seja, tem uma diferença importante entre a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica, se você for olhar lá na equaçãozinha, ela não aparece o indicativo da massa. Ou seja, você não precisa a informação sobre a massa do corpo não é necessária. Você percebe que a gente conseguiu chegar aqui na resposta sem saber qual era o peso das panelas, né? A gente não precisou. Mas agora a gente precisa. O calor específico é uma propriedade que depende da massa, porque ela nasce de acordo com esse problema. Qual é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura, ou seja, igualzinho ao calor específico, capacidade térmica, perdão. Mas agora eu preciso saber como é que isso acontece com uma unidade de massa, seja 1 quilo, 1 grama, 1 tonelada, qualquer um. Como é que eu faço agora para descobrir isso? Quando esse problema aparece, pessoal, nós estamos procurando o calor específico da substância. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso para aumentar uma unidade apenas, 1 grama, 1 quilo, em 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, ou 1 Fahrenheit, seja lá qual for a unidade. Ou seja, o calor específico depende do material. Ou seja, o calor que você precisa para 1 quilo de madeira, com certeza é diferente do calor que você precisa para aumentar a temperatura de 1 quilo de ferro. O ferro e a madeira, assim como outros, como a água, como algodão, seja lá qual seja, gasolina, todos eles têm o seu próprio calor específico. E basicamente é o que? É a capacidade térmica por unidade de massa. Está aqui a fórmula. Então, Czinho, perceba que a capacidade térmica é um C maiúsculo e o Czinho é um C minúsculo. É capacidade dividida pela massa. Ou, como a capacidade, a gente viu ali, é Q dividido por ΔT, então vai ser o quê? A quantidade de calor dividida pela massa vezes a variação de temperatura. Ao modificar essa fórmula, a gente encontra a equação fundamental da calorimetria. Agora é o ponto alto da nossa aula. Por quê? Porque quando você escreve essa equação, essa relação, né, dessa forma, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação é a equação mais importante da aula, porque a maioria dos problemas serão resolvidos com essa equação. Para você calcular a quantidade de calor necessária, você precisa da massa do corpo, porque como a gente viu, quanto mais massa, maior a quantidade de calor necessária. O calor específico, essa aqui é uma constante que depende da matéria que do material que você está trabalhando. Se for madeira, ele tem um valor, se for ferro, ele tem outro. A maioria das vezes, esse Czinho é dado na pergunta, porque é um valor tabelado. Então, você não tem obrigação de saber, de conhecer a constante de cada material. Então, a maioria das questões, ele indica. E você tem aqui o ΔT, que é a variação de temperatura. Essa equação é que vai importar para você resolver as questões que também estão na descrição desse vídeo. Vamos ver algum exercício para a gente entender melhor. Observe. Um bloco de cobre de massa 0,1 kg é aquecido de 5 graus Celsius para 65 graus Celsius.
Dado o seu calor específico igual a 0,094 calorias por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor sensível que o bloco recebe. Bem, esse calor sensível, ele é a quantidade de calor, certo? A gente diz que calor sensível é o calor necessário para se aumentar a temperatura de um corpo. Mais na frente nós vamos falar sobre calor latente, que significa o calor necessário para um material mudar o seu estado, né? Passar do líquido para o sólido e etc. Então, aqui ele pergunta, calcule a quantidade de calor sensível, ou seja, o calor que foi usado para aquecer esse bloco de cobre. Pause o vídeo, resolva e vamos comparar as respostas. E eu espero que você tenha encontrado. Os dados da questão estão aí. A massa é 0,1 kg. Eu posso transformar isso? Dica importante. Você observe aqui que o calor específico está em gramas. Então é importante que você converta essa unidade para gramas. Então vai ficar 100 gramas. O ΔT é a diferença entre a temperatura inicial e a final. Portanto, 60 graus Celsius. E o calor específico é dado na pergunta. Aqui está 0,094. Eu escrevi em notação científica, que é melhor de se trabalhar, né? A gente vai ver aqui na hora da resolução que é melhor de trabalhar. Então, usando a equação fundamental da calorimetria, porque eu quero a quantidade de calor, então eu quero a letra Q. Eu tenho a massa, tenho todas as letras disponíveis, né? Calor específico e variação de temperatura. Portanto, será 10 elevado a 2, que é 100, vezes 9,4 vezes 10 a menos 2, que é o C, e 60 é 6 vezes 10 a menos A1, aliás, A1 positivo. Multiplicando 9,4 vezes 6, eu obtenho 56,4. E aí agora vem a importância de se colocar em notação científica, porque agora é só operar a propriedade da potenciação, certo? Multiplicação de potências de mesma base, a gente apenas repete a base, que é 10, e soma os expoentes. 2 menos 2 é 0. 0 mais 1 é 1. 10 elevado a 1 é 10. Portanto, essa multiplicação vai me levar a 564 calorias. Essa é a quantidade de energia que eu preciso para aquecer esse bloco de cobre em 60 graus Celsius. Dos 5 graus Celsius até os 65. É uma quantidade fixa. Por quê? Porque é só para o cobre. Se houver outro material, esse valor específico do calor específico já muda. Portanto, a resposta será diferente. Vamos ver outra questão. É a mesma ideia, mesmo problema, mas agora eu estou procurando a capacidade térmica do bloco. E a ideia é a mesma, mas agora a fórmula muda, porque agora eu só quero a capacidade térmica. Então eu vejo que o calor específico, né, lá dos slides anteriores, o calor específico é a capacidade dividida pela massa. Portanto, fazendo aqui uma regra de 3 simples, né, eu obtenho calor, né, capacidade térmica, desculpe, é igual a massa vezes o calor específico. A massa é 10 elevado a 2 e o calor específico é 9,4 vezes 10 a menos 2. Bom, o 9,4 repete e 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 2, 2 menos 2 é 0. E 10 elevado a 0 é 1. Portanto, 9,4 calorias por grama. Bem, não há esses graus Celsius aqui, tá? Porque o grau Celsius é o calor específico.
Então é 9,4 calorias por grama, certo? Beleza. Esses são exemplos de questões que vocês vão ver aí na descrição desse vídeo. E não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu like. E até a próxima, pessoal.